Assista agora, De Cara com a Maturidade. Oferecimento Prevent Senior. Diabetes. É perfeitamente possível viver bem com a doença desde que ela fique sob controle. Para isso, preste atenção nas informações preciosas do geriatra Rogério de Oliveira. Bom, o diabetes é uma doença endócrina causada por uma alteração na produção da insulina, que o órgão produtor de insulina no organismo é o pâncreas. E essa deficiência nessa produção de insulina leva ao aumento do açúcar no sangue, chamado hiperglicemia, que os médicos conhecem como hiperglicemia. E isso causa transtornos bastante importantes para o paciente devido a esse aumento de açúcar no sangue. Na verdade, existe uma classificação mais abrangente e mais ampla em relação ao diabetes. Essas duas, rotineiramente, falado sobre o diabetes tipo 1 e tipo 2, que elas têm uma maior repercussão clínica. Na verdade, a gente tem outros diabetes, inclusive o diabetes gestacional, que aparece nas mulheres quando estão grávidas, em alguns casos. O diabetes tipo 1 é uma doença, na verdade, autoimune. O que é isso? O organismo produz anticorpos que destroem células produtoras da insulina lá no pâncreas. E isso causa uma ausência da insulina no organismo. Esse diabetes geralmente ele é diagnosticado na infância e na adolescência e obrigatoriamente o paciente precisa fazer uma reposição da insulina. E o diabetes tipo 2, que é o que a gente vai falar um pouco mais hoje aqui, é um diabetes de uma ocorrência muito grande na população idosa. Aliás, é um problema muito importante de saúde pública. Ele é causado por uma deficiência em insulina ou na ação, na verdade, da insulina nos tecidos onde essa insulina vai agir. É um diabetes geralmente diagnosticado em fases mais tardias e esse diabetes, o tratamento dele ou é feito através de medicações pela boca, chamado hipoglicemiantes orais, ou através de insulina também. Alguns pacientes precisam de fazer uso de insulina para fazer um controle adequado desse diabetes. O diabetes tipo 1 ele está mais associado essa fase da adolescência, da infância e da adolescência. Embora você possa diagnosticar o diabetes tipo 1 em fases mais tardias, em torno dos 30 anos. É uma doença eminentemente de autoimune, na verdade. Você tem uma agressão própria no organismo e você acaba destruindo essas células que produzem a insulina no pâncreas. Bom, os pacientes, o diabetes tipo 2 é um diabetes que está muito associado à questão genética também. Então, história familiar genética, de famílias que têm diabetes, esses estão mais propensos a desenvolver a doença. Pessoas obesas também, porque o diabetes ele está relacionado ao metabolismo do carboidrato. Então, nós temos a possibilidade de pessoas obesas também estarem desenvolvendo o diabetes. Por isso que a dieta é extremamente importante, hábitos saudáveis são extremamente importantes, prática de atividades físicas são bastante importantes para diminuir a tolerância, chamada tolerância da glicose, para que esse diabetes não se desenvolva. Por que controlar o diabetes é tão importante? Então, controlar o diabetes é extremamente importante porque, assim, você tem um nível de glicemia, de açúcar no sangue alto, você mantendo esses níveis, essas taxas elevadas, elas causam alterações em vários órgãos do organismo. Então, o controle do diabetes é extremamente importante e fundamental, porque o açúcar no sangue, por exemplo, um paciente que tem já um problema de visão, uma diminuição da acuidade visual, se você mantém níveis altos de açúcar no sangue, essa glicemia elevada, ela vai prejudicar mais ainda esse paciente. Por exemplo, diminuindo a acuidade visual, principalmente os nossos pacientes idosos, o que vai poder acontecer? Esse paciente vai estar mais propenso a quedas, isso pode levar a fraturas e o resultado final vai ser uma diminuição de qualidade de vida desse paciente.
Então, é fundamental fazer um diagnóstico adequado, diagnosticar a doença e tratar. Nós temos os resultados laboratoriais, quando eles determinam o aumento desse açúcar no sangue. É extremamente importante que o profissional veja esse resultado e trate desse paciente que está com esse açúcar aumentado no sangue. Existem 194 milhões de diabéticos no mundo e este número irá dobrar nos próximos 20 anos. Aqui no Brasil, 7% da população tem a doença, mas metade dessas pessoas ainda não sabe. O Dr. Rogério vai falar sobre os sintomas e o controle. Descobrir e controlar o diabetes não é nenhum bicho de 7 cabeças. Os sintomas, muitas vezes, eles não são muito específicos. Nós temos um quadro clássico de diabetes, mas ele é mais pronunciado na infância, ele tem uma repercussão maior na infância, na adolescência. No paciente idoso, os sintomas eles são mais discretos. A gente tem sintomas clássicos chamados a polidipsia, que o paciente tem vontade de beber água, a poliúria, o paciente urina mais durante o dia, a polifagia, que o paciente tem vontade de comer várias vezes, a perda de peso. Agora, muitas vezes, você tem só assim, sintomas como uma perda de peso discreta, o paciente apresenta algumas infecções de repetição, furunculoses, nas mulheres algumas vulvovaginites. Então, precisa ficar atento para que esses sintomas, muitas vezes discretos, né, podem estar relacionados com o diagnóstico de diabetes. Na maioria das vezes, o diagnóstico é feito por acaso. O nosso paciente vai ao consultório, você faz a solicitação de exames de rotina para esse paciente e você descobre que ele está com uma glicemia alterada. Então, na grande maioria das vezes, o paciente pode ter a doença sem saber que está doente. Na verdade, você precisa ter um critério para a realização desse exame. Então, uma glicemia de jejum num paciente que esteja alterada, você não pode inicialmente classificar esse paciente como diabético. É necessário você repetir, né, em outra situação, em outra circunstância, você repetir esse exame para haver um diagnóstico mais preciso. Existem outros exames que podem ser feitos, como a hemoglobina glicosilada, né? Então, para você diagnosticar e dizer que o paciente é diabético, então você não pode se ater a um exame apenas. Então, esse exame tem que ser repetido e esse paciente, claro, tem que ser avaliado continuamente. Bom, você precisa estabelecer uma rotina com o seu médico, né, para fazer os exames de controle. Aí fica a critério também de quem está te acompanhando. Habitualmente, de 6 em 6 meses, seria interessante um controle dessa glicemia, desses exames, para ver como estão esses níveis de açúcar no sangue. Para o paciente idoso, para o paciente que ainda não foi diagnosticado, ele precisa fazer uma avaliação prévia, né? Se diagnosticado, ele faz exames rotineiros para você saber qual o nível dessa glicemia no sangue. O ideal é você fazer a glicemia de jejum, né? A glicemia de jejum é um exame bem mais fidedigno, bem mais valorizado, mas o destro é uma forma de você controlar na sua casa como esses valores estão se oscilando durante o período do dia. Uma dieta saudável, a prática de exercícios físicos, diminuir ou abolir o cigarro, a bebida alcoólica. Embora, né, em alguns casos, o aparecimento de diabetes esteja relacionado com fatores genéticos, mas os hábitos de vida saudáveis são bastante importantes para que a gente retarde, talvez, o aparecimento de diabetes. Para o diabético, uma alimentação adequada é muito importante. Mas hoje em dia já não representa mais aquele enorme sacrifício de antigamente. Para o diabético ou para uma pessoa normal, você tem uma dieta, praticamente a dieta que qualquer um usa. No entanto, você precisa especificar essa dieta de acordo com o grau ou com o diagnóstico desse paciente.
Então, assim, o diabetes está relacionado